Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Aconteceu nesta quarta-feira na ProWine, em São Paulo, o lançamento de um movimento nacional de conscientização sobre a importância de consumir vinhos de procedência garantida e também os perigos dos produtos ilegais. A campanha Vinho Legal é motivada pela proliferação de produtos sem comprovação de origem nas redes sociais. Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um aumento alarmante nas apreensões de vinhos ilegais. Em 2018, por exemplo, foram confiscadas 45.800 garrafas. Já no ano passado, esse número subiu para 627 mil. Além dos prejuízos econômicos, o consumo de vinhos ilegais pode representar sérios riscos à saúde, já que esses produtos não passam por controle de qualidade ou análises do Ministério da Agricultura. Em outubro, temos o início do plantio da soja no Rio Grande do Sul. Para falar sobre a expectativa para a safra 2024-2025, vamos conversar com o presidente da AproSoja RS, Irineu Hort. Tudo bem, presidente? Tudo bem, bom dia. Uma satisfação falar contigo, Thaís, através das ondas amigas aí da Ulbra TV Ulbra. Muito obrigada. Bom, presidente, o que o produtor gaúcho de soja pode esperar para esse ano e quais são as intenções aí do produtor? Olha, a expectativa sempre é muito boa. Como eu sou agricultor há muitos anos, sempre quando se tem o início de uma safra, a gente fica naquela esperança de que este ano vai dar tudo certo. Vamos ter uma safra boa, vamos ter preços bons e tal. Essa é a esperança, é a expectativa. A realidade no campo ela é um pouquinho diferente este ano, em relação a anos anteriores. Por que ela é diferente? Eu dividiria o estado em duas regiões. A metade norte, que está quase normal, o pessoal, algumas lavouras começaram a ser plantadas, embora não vá ser plantado muito agora nesse início, porque a maioria das áreas está ocupada ou com trigo ou com aveia, né? Então, o plantio vai ser só depois da colheita dessas lavouras que estão constituídas. Então, sobra poucas áreas para ser plantado no cedo. Além disso, as áreas de milho já estão, a maioria, plantadas, já estão germinando e o clima está favorável. A região norte não teve tantos problemas com a chuva. O problema maior que teve foi a lixiviação das terras, onde levou muito fertilizante, através da enxurrada, e nem todos conseguiram fazer a recuperação necessária. Então, nós vamos ter muitas áreas que não vão estar com 100% da condição de produtividade normal. Agora, a expectativa sempre que, se o clima for favorável, a safra nesta parte norte, especialmente no Planalto Médio, Alto Uruguai e Missões, poderá ser safra mais ou menos normal, com algumas exceções de propriedades. Agora, diferente já é a metade sul, onde o prejuízo foi maior, muita gente não conseguiu colher 100% da safra passada, né? E isso impactou em não ter produto para vender e sobrou dívida para pagar de muita gente, né? Tanto é que o pessoal lutou muito através do SOS Agro RS, foram feitos vários eventos, várias reuniões, várias viagens, reuniões do parlamento em Brasília e tal, e as definições foram muito parceladas e muito sem uma decisão clara. E aí ficou muita gente que até hoje não conseguiu acertar as dívidas antigas e acessar o novo crédito. Então, o que pode acontecer na metade sul? Em primeiro lugar, algumas áreas de alguns produtores, especialmente de arrendatários, poderão ficar sem plantar. Talvez um percentual não tão alto, mas vai ter áreas sem plantio. Outras áreas poderão ser plantadas sem adubação, sem insumos, sem tecnologia, onde fatalmente a produtividade vai cair, Sim. Né? Justamente por falta de crédito, por falta de financiamento. Então, eu tenho ouvido falar, através da Emater e também da Embrapa, que diz que a perspectiva do Estado é muito boa. E eu vejo ela com restrições, justamente por causa dessas colocações que eu fiz. Nós vamos ter bastante gente que vai ter dificuldade de fazer uma lavoura 100%
em condições de produtividade normal por causa dos fatores que eu citei. Pois é, eu lembro que durante a Expo Inter eu entrevistei o meteorologista Flávio Varoni, não vou esquecer de uma frase que ele disse, que a safra recorde de soja no Rio Grande do Sul aconteceu em um ano de laninha fraco. E este ano tem uma previsão, essa safra de um laninha fraco agora para a próxima estação. Quem sabe aí pode ter uma boa perspectiva, apesar desses fatores todos aí relacionados à falta de dinheiro do produtor para o custeio da safra? Poderá ser sim. Né? Agora, o que não dá para contar com uma super safra, como alguns órgãos estão noticiando. É impossível nós termos uma super safra com esses fatores todos, que não tem como mudar mais agora, porque nós estamos praticamente em cima do período que inicia o plantio. O corte do plantio é novembro, não resta dúvida. Né? Algumas pessoas ainda vão conseguir acertar suas propriedades, colocar a adubação necessária e tal. Mas, de toda forma, se o clima for favorável, do começo do plantio até a colheita, tudo bem, tomara, e eu torço para que seja uma safra cheia. Veja bem, o ano passado, a previsão era 22 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, 22 ou 22,5. Acabamos colhendo entre 19 e 20 milhões. Perdemos em torno de 2 milhões e 500 a 2 milhões e 800 mil toneladas de soja por falta de colheita, que não foi possível colher por causa da chuva. E, então, a grande produtividade que nós voltamos a desejar agora seria novamente 22 milhões. Tomara que atinja, né? Mas não vai ser muito fácil. Se o clima for 100% favorável até o término da colheita, nós podemos atingir isso. Mas é bem difícil, é bem complicado. Né? Então, o fator clima daqui para frente ele vai pesar junto com o fator recursos para aplicação dos insumos todos necessários para uma boa lavoura. Não só de fertilizantes na base, como também fertilizantes foliares, que em muitos casos pode acontecer, controle de pragas e assim por diante. Né? A torcida é que seja safra boa, mas olhando os detalhes individuais nos preocupa um pouco. E a questão da ferrugem, presidente, ela chega a preocupar, porque o senhor citou aí as pragas e doenças, a ferrugem também acaba sendo uma dor de cabeça, né? Ela sempre é um problema, né? Lógico que ela tem solução. Tendo a aplicação de fungicidas, isso pode resolver. Mas aí são dois fatores. Um é descobrir em tempo hábil para fazer a aplicação, e o outro, mais sério de todos, é ter o crédito ou o recurso para adquirir esses produtos para serem aplicados na hora certa. Tomara que isso aconteça, mas isso são coisas futuras, e a adubação foliar e a ferrugem vai acontecer lá por fim de dezembro, começo de janeiro, ou mês de janeiro, por aí. Até lá poderá modificar um pouco a situação. Mas é um dos fatores que, às vezes, diminui a produtividade da lavoura, sem dúvida. Bom, presidente, como é que o setor e a ProSoja está acompanhando também a questão do mercado? Porque foi um ano de preços baixos para a soja, às vezes sinaliza um pouquinho uma oportunidade pontual ali para o produtor. Como é que está o ânimo do produtor relacionado a preço? Para a gente ver, né, muito choro aí quando o preço baixa muito, aí daqui a pouco vem uma oportunidade. O produtor está ligado nisso, aproveitando esses pequenos picos aí de preço para poder se capitalizar? Não resta dúvida, preço é um fator fundamental, né? Lógico que para você ter mais resultado menos, implica desde a compra dos insumos. Você tem que conseguir comprar bem os insumos, que daí o preço de venda da soja eventualmente não precisa ser tão alto para você ter uma lucratividade. Mas a perspectiva de médio e longo prazo depende de muitos fatores que não estão ao alcance do lavoureiro. É mercado chinês, mercado asiático como um todo, safra americana, não é interesse de compra e tal. Infelizmente, o preço hoje está abaixo da expectativa. O produtor que ainda tem produto da safra passada, ele consegue pegar hoje entre 120 e 130 reais a saca. O ideal seria entre 150 e 160. Né? Não sei se vai chegar a isso, mas vai depender muito do dólar, da cotação do dólar, que é um fator determinante, além dessas circunstâncias outras do mundo inteiro, porque soja é uma commodity de mercado mundial e fatores externos influenciam muito, assim como também os fatores internos, o consumo interno. Se aumentar, por exemplo, a participação
do óleo de soja no biodiesel, como na formação de biodiesel, isso também é um fator determinante. Se aumentar o percentual de 14%, 15%, que é hoje, da adição de biodiesel no óleo diesel, e se esse percentual aumentar, também é um fator determinante. Então, são muitos fatores que podem determinar a variação de preço, tanto para cima como para baixo. A expectativa sempre é de que, a nível de agricultor, ele possa subir um pouco e minimizar a situação dos altos custos para a formação da lavoura que está se iniciando agora. Pois é, presidente, vamos torcer para que a situação se encaminhe aí pela melhor forma, porque o produtor não pode simplesmente fechar a porta, né? Ele tem que continuar a plantar, por isso que, mesmo com todas as dificuldades, o plantio da soja segue no Rio Grande do Sul. Eu até fiz um vídeo, até passei para alguns grupos, né? Que apesar da dificuldade, as pessoas têm que plantar. De uma forma ou outra, com parceria, com arrendamento, coisa parecida. Porque se não plantar, a situação vai ser pior ainda, né? Porque aí você não tem como atender os compromissos financeiros no ano que vem, na hora da colheita. Então, tem que ser feito um esforço para aqueles que têm dificuldades, para efetivamente, se associando a alguém ou fazendo uma parceria para plantar. Você só consegue sair da dificuldade se tu tem produto. Se não tem produto, mesmo com preço ruim, preço bom, você não tem como comercializar. Então, a preocupação como agricultor é de que, de uma forma ou outra, se consiga jogar semente no solo, fazer as adaptações ou as aplicações necessárias dos demais insumos, torcer para que o clima transcorra normalmente, com chuvas e sol na hora certa, para que se possa fazer uma safra. O pior de tudo é se não plantar. Aí sim a situação complica, porque você não vai ter argumento, não vai ter saída. Infelizmente, nós temos muitos gaúchos, especialmente na metade sul, nessa situação. Os arrendamentos é um outro fator que é determinante para o resultado positivo ou negativo. Em algumas regiões, o arrendamento é muito alto, especialmente na metade norte, né, onde os arrendamentos variam de 18 a 20, até 25 sacos por hectare. Na região sul, esse número já é bem menor, é de 8, 10, 12, no máximo 14, coisa assim, né? Mas a produtividade na região sul também normalmente é menor do que a região norte. Então, são muitos fatores que diferenciam uma propriedade de outra e assim como diferenciam uma região no nosso estado para outra região. Tá certo. Então, presidente da ProSoja RS, Irineu Hort, muito obrigada pela sua participação. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos e especialmente para os agricultores que estão nos ouvindo e também para o povo em geral. Vamos torcer, vamos rezar para que o clima corra bem e que nós possamos realmente plantar, principalmente plantar não só soja, como milho, como as demais culturas, para poder levantar, sair dessa dificuldade do Estado e podermos avançar novamente. Um grande abraço a todos. É uma bela mensagem do presidente. A Granja na TV faz um rápido intervalo e a seguir vamos falar sobre mundo agro e direito no campo. Até já! Na Ubra você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul.
Nessa semana, foi publicada no Diário Oficial da União a medida provisória 1260, que autoriza a abertura de crédito no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais, dos quais 998 milhões são para a formação de estoques públicos. E a Companhia Nacional de Abastecimento está autorizada a lançar contratos de opção para a aquisição de até 500 mil toneladas de arroz. Este é um dos temas do quadro Direito no Campo de hoje. Todas as quintas-feiras está conosco o advogado especialista em direito agrário e direito do agronegócio, Francisco Torma. Tudo bem, Torma? Oi, Thaís, tudo bem? É isso aí. Hoje temos várias pautas aqui, porque se o agronegócio não para, tampouco o direito vai parar. É verdade. Então, a nossa primeira pauta, a partir da nota que eu li anteriormente, a Conab disponibilizando quase R$1 bilhão para a compra de arroz. É isso mesmo? Perfeito, é exatamente isso. Teremos aí 998 milhões de reais para esses contratos de opção que, olha, são bem interessantes para o produtor rural aqui do Brasil. O pessoal está na dúvida aqui, o que é isso? É aquele leilão de arroz que o governo tinha feito anteriormente para comprar arroz de fora? Olha, não é isso. Essa ferramenta é bem mais interessante. Aqui nós estamos falando de compra de arroz de produtores nacionais, de produtores brasileiros, que vão fomentar os estoques públicos. O governo pretende tem dois objetivos com esta compra. A primeira é ter estoques públicos para conseguir regular preço. Porque tendo estoques públicos, se porventura o preço do arroz dá uma disparada e é um alimento importante para a nossa cesta básica, então o governo consegue colocar mais produto no mercado e trazer esse preço desse produto para um patamar um pouco mais baixo. Então é para isso que serve esse estoque público, para o governo ter controle sobre, afinal de contas, o preço final desse produto na prateleira. E um outro aspecto muito importante é que ele ajuda principalmente o produtor rural, porque aqui nós temos um contrato de opção. Como é que funciona um contrato de opção? Nesses contratos, o governo e produtor estabelecem um preço, estabelecem um valor para esse produto e lá depois da safra, quando esse produto estiver sido colhido e estiver disponível para o mercado, o produtor vai escolher se vende para o governo por aquele valor que foi tabelado, que foi fixado, ou se não vende para o governo e vende para o mercado. Por exemplo, se o preço lá no final das contas, depois da colheita, o preço do mercado estiver abaixo daquilo que o governo prometeu, ele obviamente vai vender para o governo. Agora, se o preço estiver acima, se o mercado estiver pagando melhor, o produtor não precisa honrar esses contratos, porque afinal são contratos de opções, ele tem a opção de vender ou não para o governo, então ele vai comercializar com o mercado. No final das contas, nós estamos tendo um mínimo, uma proteção mínima de preço para o produtor rural, para que ele não tenha prejuízo no final das contas. Torma, agora sobre o endividamento, a gente vê aí que nos grupos aí de produtores que ainda existem algumas dúvidas. Quais são as últimas informações que se tem sobre isso, sobre o endividamento dos produtores atingidos pelas enchentes e também que já tinham dívidas aí relacionadas às estiagens? Perfeito, essa pauta é sempre presente porque nós estamos vivenciando uma situação que jamais imaginávamos. Essa enchente trouxe prejuízos consideráveis para o agronegócio gaúcho e o que nós vemos é que há uma lentidão muito grande na resolução desses problemas. Nós tivemos já algumas medidas, aquela possibilidade de prorrogação com desconto, a possibilidade de prorrogação sem desconto e agora essa nova linha do BNDES. Então, são várias ferramentas que vêm de forma muito lenta, porque parece que sempre que vem uma normativa é preciso uma norma complementar, é preciso uma resolução, é preciso uma portaria e tudo isso tem tirado o sono do produtor, porque afinal de contas nós estamos em outubro e pouca coisa está resolvida. Essa enchente aconteceu lá em maio, então precisávamos ter sido mais ágeis nesse sentido. A prorrogação com desconto, ela já encerrou, o produtor precisava ter aderido a ela até o dia 30 passado, agora dia 30 de setembro. Então, agora, o passo que está acontecendo agora é a viabilização. Esses recursos, esses projetos, eles precisam passar por aqueles comitês municipais que foram anunciados lá no início. Então, quem aderiu vai ter agora o seu processamento do seu pedido andando agora nesses próximos passos. Quem não aderiu, não adere mais. O que nós temos que ter ainda de muito cuidado aqui é que aquela ferramenta de refinanciamento do BNDES que eu acabei de comentar, que é a famosa linha dos 8 anos, ela está em andamento, ela é ativa, mas os bancos só vão começar a operacionalizar ela a partir do dia 11 de outubro. A partir do dia 11, portanto, os bancos encaminham esses projetos para o BNDES para fazer esse refinanciamento. Portanto, a dica que eu dou para o produtor rural é
atente-se que até o dia 11 é importante fazer o levantamento das suas operações e encaminhar junto ao seu banco, à sua instituição financeira, esse seu pedido de refinanciamento dessas operações que não se enquadraram nessas outras operações, a exemplo das CPRs e das dívidas com as cooperativas, porque a partir do dia 11, os bancos vão encaminhar esses pedidos ao BNDES e é óbvio que não vai ter dinheiro para todo mundo, precisamos entrar, estar no início dessa fila para que quando isso comece a operacionalizar, nós estamos já lá nos primeiros lugares da fila, porque já solicitamos isso há mais tempo junto às nossas instituições financeiras. Tá certo, Torma, muito obrigada. Os prazos seguem correndo, é preciso ficar atento. A gente se fala de novo na quinta-feira que vem. Até lá. Até. Na terça-feira, falamos aqui no programa sobre a lei antidesmatamento. No dia seguinte, a novidade, a União Europeia adiou o prazo, que disse que não adiaria para que a nova regra entre em vigor. Para comentar o assunto, vamos conversar com o nosso correspondente na Alemanha, Leandro Mariani Mitman. Tudo bem, Leandro? Tudo bem? Foi uma pegadinha, né, Leandro? Falamos na terça que eles não iam adiar, na quarta-feira sai a notícia de que adiaram. É exatamente isso. O pessoal está meio confuso aqui na União Europeia. A gente trouxe esse assunto dessa chamada lei antidesmatamento, que é uma lei da União Europeia para o agro mundial, inclusive para o agro europeu também, de exigir que se prove que 6 produtos agrícolas, incluindo soja, café, celulose, 3 produtos agrícolas bem importantes que são exportados aqui para a Europa, também carne, e outros produtos que o Brasil não é, digamos assim, relevante, não são produtos relevantes para o Brasil, como óleo de palma. Mas, enfim, são 6 produtos agrícolas que precisa comprovar que não foram produzidos em cima de uma área desmatada a partir de 2020. Isso criou um grande problema aí para quem fornece produtos agrícolas para a Europa, para a União Europeia, mais especificamente. E aí, na terça, a gente abordou esse assunto lá em setembro, lá em meados de setembro, quando eu trouxe aqui uma série de manifestações do mundo, inclusive de países europeus, da própria Alemanha, entendendo que não era viável atender essas normas, né? Aí, na semana passada, a União Europeia comunicou à OMC, a Organização Mundial do Comércio, de que não ia rever prazos. Esse prazo é o final do ano. Seria 30 de dezembro agora, que a partir do dia 30 de dezembro não ia ser mais possível entrar nenhum produto agrícola aqui sem comprovar isso que eu falei, de ter sido produzido numa área desmatada a partir de 2020. Aí ontem correu a notícia mundo aí de que a União Europeia estava revendo os prazos, não revendo a lei, mas revendo os prazos. Foi um comunicado aí da União Europeia e que ainda tem que ser, digamos assim, de uma certa forma aprovado pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho da União Europeia, mas a Comissão Europeia anunciou que vai estender esses prazos. Seriam 2 prazos diferentes, assim, a final de 2025 para grandes empresas exportadoras para cá, ou importadoras aqui, no caso do universo da União Europeia, e dia 30 de junho, meados de 2026, portanto, daqui quase 2 anos, aí para empresas médias. Isso foi muito, digamos assim, a própria União Europeia reconheceu que houve pressão, que houve, digamos assim, que ela está atendendo reivindicações de países. Entre esses países teve o Brasil. O Brasil foi um país muito, assim, que teve uma manifestação muito forte, uma manifestação oficial do Ministério da Agricultura, aqui em Bruxelas, na sede da União Europeia, explicando que esses prazos seriam inviáveis, e isso ia comprometer 31% das exportações do agro brasileiro aqui para a União Europeia. E aí... Sim. Eu ia te perguntar, ainda que tenha que passar pelo Parlamento Europeu, essa medida, para ela ser confirmada, digamos assim, esse adiamento, o Parlamento também está sensível a esses pleitos aí que não são só dos outros países, mas também dos próprios agricultores europeus, né? É exatamente isso. Pelo que eu li, pelo que eu acompanhei, e é claro que eu não sou um especialista na União Europeia, é uma questão protocolar agora da União Europeia atender a Comissão Europeia. A Comissão Europeia é o braço gestor da União Europeia. Tem a União Europeia, esses 27 países que estão junto aqui para a economia e tal. É para ser algo protocolar, que a União, digamos assim, a
a União Europeia vai acatar essa solicitação, digamos assim, vai ser sensível aí a tudo o que foi solicitado. E isso houve uma série de manifestações muito positivas de comemoração aí no Brasil. E eu até vou trazer uma aqui agora, que eu peguei no LinkedIn aí do Roberto Perosa, que ele é secretário de Comércio e Relações Internacionais do MAPA. Eu não vi nada assim de CNA, não vi nada oficial do Ministério da Agricultura, nada do Brasil. Mas ele lembrou aqui: recebemos com entusiasmo a proposta da Comissão Europeia de estender o prazo da lei de desmatamento e tal. Ele menciona também: isso é resultado de um bom diálogo internacional, onde o Brasil desempenhou uma posição decisiva ao levantar as preocupações de nossos produtores. Ele, na verdade, a manifestação dele é uma manifestação que teve, digamos assim, esse posicionamento, não a manifestação, esse posicionamento brasileiro teve, digamos assim, a parceria de todas as agriculturas do mundo, aí, da África, do Costa do Marfim, Indonésia, Estados Unidos e aqui da própria Europa, assim, da própria União Europeia, sobretudo a Alemanha, que é uma importadora importante e é uma produtora agrícola importante, entendeu que não era possível atender esses prazos. Vamos aguardar aqui, enfim, se vai ser possível aí dentro de um ano e meio, o Brasil e os outros países, digamos assim, se adequarem a essa legislação europeia. Mas, por hora, para comemorar, porque lá, a partir de 30 de dezembro, digamos assim, ia trancar tudo, ia frear as exportações brasileiras aqui para a União Europeia, exportações agrícolas. Né? Vamos conseguir acompanhando aí, através do Mundo Agro, com a participação do Leandro, todas as novidades sobre esse tema. Obrigada, Leandro. Até a próxima. Até a próxima. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Até amanhã.